só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos lá. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. É para isso que nós estamos aqui, para adorar o Senhor. É para isso que nós estamos aqui, para bendizer o nome do Senhor. Você sabia que quando nós paramos um tempo para poder meditar, para poder orar, para poder louvar, para poder estudar, nós estamos adorando ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo. Nesse momento nós estamos adorando ao Senhor. Através do nosso trabalho, através das nossas ações. E você está adorando ao Senhor no momento que você está recebendo esse vídeo e está se preparando para poder ouvir, permitir que o Espírito Santo venha fortalecer, encher, transformar a tua vida. Amém? Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo, um momento em que as pessoas estão cheias, né? É um momento muito propício para estar cheio, mas o que a gente percebe quando a gente vê as notícias, quando a gente vê muitas vezes pessoas que ainda não retornaram ao trabalho, né? Não tem emprego, estar cheio de medo, cheio de ansiedade, cheio de preocupações. Eis o motivo de nós darmos mais uma continuidade no nosso tema. O tema que a gente vem vindo, que a gente vem trazendo da semana passada, que diz: distância zero de Deus, aproximação de Deus, porque deve ser a nossa prioridade. E hoje nós vamos trabalhar um texto que mostra e que deixa claro para nós a importância de nós continuarmos naquele propósito, separando um tempo para o Senhor, colocando na nossa agenda um momento para estar na presença do Senhor. Veja que quando os discípulos estavam reunidos no dia do Pentecostes, que eles estavam ali orando, né, sem a presença do Messias, sem a presença do Mestre, sem a presença do Senhor, creio eu que naquele momento eles estavam cheios de dúvida, cheios de medo, né, incertezas, ansiedade. Eles estavam ali aguardando aquele momento tão esperado, mas ainda não tinha a presença do Espírito Santo. Mas eles estavam ali buscando a Deus. Eles estavam ali separando aquele momento e orando e clamando a Deus, mantendo uma distância zero de Deus em relacionamento com Deus através da oração. Então, por que a distância zero de Deus deve ser nossa prioridade? Vamos buscar a resposta na palavra do Senhor. Porque naquele momento lá de Atos, capítulo 2, lá no versos 4, quando o Espírito Santo ele veio e visitou os discípulos, o texto diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, unânimes, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu quero te dizer uma coisa. É preciso avaliar o que nós estamos transportando, do que é que nós estamos cheios, o que está preenchendo o nosso ser, a nossa alma principalmente. Aquilo que preenche o nosso interior é o que vai nos conduzir. Então, se nós nesse momento eu estou cheio de preocupação, a preocupação vai ser o condutor da minha vida.
E ó que ela vai irradiando para o corpo, e ela vai trazendo outros sintomas, e a gente vai sendo conduzido pela preocupação, que é aquilo que está tomando conta de nós, e tudo aquilo que ela traz juntamente com ela, né? Aí vem outras consequências que a preocupação traz. Então, nós precisamos avaliar do que é que nós estamos cheios. Porque se nós estamos cheios de tudo, menos da presença de Deus, nós temos uma vida pesada. Porque o fardo dele é leve. Então nós percebemos que naquele momento que os discípulos estavam ali se aproximando, buscando, clamando, e que Deus se manifestou, eles ficaram cheios do Espírito Santo. O cenário mudou e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então olha só, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós recebemos algo da parte de Deus. Nós recebemos poder da parte de Deus. E esse poder que nós recebemos da parte de Deus, ele nos faz sobressair sobre tudo aquilo que está nos enchendo, nos conduzindo. Entendeu? Então por que a distância zero de Deus? Por que o Pentecoste diário, diário, né? Todos os dias viver o Pentecoste, ou estar na sala do andar de cima, né? Em comunhão, buscando uma reunião com Deus, porque nesse momento nós somos cheios. Jesus Cristo tinha esse hábito. Ele ia no monte se encher, ele ia para o deserto se encher da presença de Deus. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos rever do que é que eu estou cheio. E entender que quando nós buscamos a Deus, quando nós separamos o tempo para Deus, quando nós buscamos o relacionamento com Deus, que Deus nos visita, o poder do Espírito Santo ele entra dentro de nós. E aí nós passamos a ser cheio de Deus. E quando você é cheio de Deus, não há espaço para mais nada. Um copo cheio de água não tem espaço para mais nada. Já está cheio, né? Então, para sermos cheios do Espírito Santo, no verso 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo. Olha só, cheio do Espírito Santo, o Pedro, cheio do Espírito Santo, ele respondeu a quem? Às autoridades. Ele não teve medo, ele não teve dúvida, ele não teve nada que viesse naquele momento ali impedir ele de realizar o que o Espírito Santo tinha para fazer. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se levanta e ela fala independentemente de qual seja o nível de pessoa. Ali ele se levantou diante daquelas autoridades lá e respondeu: não se embriague, lá no verso 5, capítulo 5, verso 18, não se embriague, pois com bebida, não se embriague, pois a bebida levará vocês a desgraças, mas encham-se do Espírito de Deus. Olha só, Pedro, bem fresquinho ali, né? No momento em que ele foi cheio, que todos foram cheios do Espírito Santo, ele deve ter falado: nossa, é muito bom. Então ele diz: olha, não se embriaguem com a bebida, ela levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Então nós percebemos aqui que a Pedro, né, ele prova aquele enchimento, aquele preenchimento do poder de Deus na vida dele, e ele, nessa expressão dele está implícito: olha, é muito bom, encham-se de Deus, porque a presença de Deus, o poder de Deus já levantou ele daquele estado que ele estava. Uma outra palavra interessante, né? Embriaguez. Aqui está falando de se embriagar da bebida, mas eu quero abrir um pouco o leque para você. Nós não podemos nos embriagar de pensamentos negativos. Nós não podemos nos embriagar de medo. Nós não podemos nos embriagar, né, da ansiedade, se embriagar com as preocupações. Nós temos que ser cheio do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos preenche e ele remove de nós toda essa embriaguez que tudo isso traz. Então, a bebida, a embriaguez, ela leva a pessoa à desgraça.
Mas um pensamento errado também leva a pessoa à desgraça. Um sentimento errado leva a pessoa à desgraça. Então tudo que é embriaguez, ele distorce o caminho e o propósito que Deus tem para a vida daquela pessoa. Então é preciso manter uma distância zero de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. É preciso manter uma distância zero de Deus para que não haja embriaguez, né? Para que não haja excesso de um conteúdo que não pertence àquilo que Deus tem para nós, ou que vai nos transformar, nos libertar, nos curar, nos fortalecer, nos encher da graça e do amor de Deus. Então essa é a primeira situação, né? Segunda situação aqui é por que distância zero deve ser a nossa prioridade. Para a nossa voz espiritual, ela ganhar força, volume, decibéis, dentro e fora. Eu creio que você já teve uma experiência, né, de você não estar bem, de você estar sendo dominado às vezes por vozes, principalmente dentro, né? A pior voz é a voz mais destrutiva, quando ela vem com o poder de destruir. Não é aquela que vem muitas vezes de fora, é aquela que está presente dentro de você. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não nasci para isso, eu sou diferente, né? Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa voz ela ganha força, ela ganha decibéis dentro de nós. Uma para poder dizer, que nem Davi dizia, né? Aquieta-te, minha alma. Aquieta-te, vozes interiores. Por que você está agitada? Por que você está ansiosa? Por que você está com medo? Por que você está preocupada? Aquieta-te. Essa voz interior, ela surge quando nós estamos cheios da presença de Deus. Essa voz interior, ela vem e ela nos fortalece dentro de nós. E quando você passa a ter domínio dentro de você, através da comunhão, através do poder de Deus, e você coloca em ordem esse mundo interior, as coisas ali fora tudo muda. O cenário exterior, todo ele muda. Porque o mesmo Davi do qual eu citei agora, quando ele estava diante de Golias, ele não deixou a voz do medo dominar ele. Ele não deixou nenhuma voz, a única voz que tinha dentro dele é: Deus é comigo, Deus está comigo, Deus vai me dar vitória, o Senhor é comigo, o Senhor vai à frente. Quem é esse incircunciso? Amém, meus irmãos? Então, distância zero de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Distância zero de Deus para nossa voz ganhar força, volume, decibéis dentro e fora. Vamos ver o que o texto diz, Atos 2,14. Então Pedro se levantou, olha só, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos, judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, preste atenção, escute o que eu vou dizer. Olha só, Pedro, que estava dentro daquele quarto, né, que muitas vezes passou pela cabeça em desistir, voltar a pescar. De repente a voz dele ganhou decibéis dentro dele, ele se levantou e falou: agora eu vou falar. Primeiro ele teve que usar o poder de Deus para a vida dele mesmo. Primeiro o poder de Deus tratou o interior dele, e ele se levantou ali com força. E aí depois ele levanta o decibéis e ele fala em voz bem alta: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, preste atenção. Ó, preste atenção, hein? Escute o que eu vou dizer. Amém, meus irmãos? O Senhor precisa de um povo e precisa de um servo, precisa de pessoas que venha e faça parte do reino, mas que tenha a voz de Deus, que tenha a voz amplificada pelo poder de Deus, que a voz saia com autoridade. Nós temos autoridade no nome de Jesus para poder falar, para poder transmitir a palavra de Deus. Essa palavra não são minhas, né? Eu tenho que falar ela com autoridade, você tem que usar ela com autoridade, porque é a própria palavra de Deus. Nós somos apenas transmissores, aqueles que vai transmitir. Então, distância zero, comunhão com Deus para sermos cheios. Quando você é cheio de Deus, some tudo aquilo que está muitas vezes conduzindo a tua vida para uma direção que não é o caminho da paz, da vida eterna, da vida em abundância. Quando você está a uma distância zero de Deus, a tua voz ela ganha decibéis, ela ganha força para você dizer para você mesmo: eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou superar, eu vou sair dessa.
Deus é comigo, Deus está do meu lado. O Senhor é a minha rocha, o meu refúgio, socorro presente nas tribulações. A mensagem, a palavra de Deus, ela começa a jorrar dentro de você. E você começa a dizer para você mesmo: aquieta-te, minha alma. E você levanta e fala com autoridade, porque você não está falando no teu nome, você está falando em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar para fazer o próximo vídeo. Eu já vou fazer na sequência, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.